Tudo bem, pessoal? Bom, como vocês sabem, houve um massacre, um verdadeiro massacre numa escola texana por um ex-aluno chamado Salvador Ramos. Eu não tenho todos os detalhes do caso para estar fazendo uma narrativa é, do que aconteceu, como é que foi essa história, mas eu posso tecer alguns comentários com base na psicologia como um todo, né, analisando a mente dele, e na psicologia social, né, analisando ali o entorno, ali o ambiente em que este jovem está inserido. Lembrando que isso sempre gera algum tipo de reação das pessoas, tá? E isso não deixa de ser um verdadeiro preconceito, né? Pedem para que um psicólogo faça algum tipo de análise e depois, quando o psicólogo analisa a questão, acreditam que por você estar explicando o que poderia levar a pessoa a cometer um ato desse, que é horroroso, né, que é insano, que você explicando, então você está justificando. E justificando, você está pedindo desculpas, né? Isso é um pensamento também absurdo e insano, igualmente, ao meu ver, né? Bom, o que pode ter levado a esse acontecimento? Em primeiro lugar, a gente sabe a gente tem que analisar, por exemplo, o país, né? Estados Unidos, no caso. Bom, a família americana, ela não é como a família brasileira em termos de união, né? Por mais que a gente perceba que a nossa sociedade está cada vez menos dando valor à família, mas a sociedade americana, tem toda uma estruturação, toda uma configuração diferente, tá? Por exemplo, é muito comum a gente ver aqui pessoas morando com os pais até uma idade avançada, tá bom? Depois os pais vão morar na casa dessa pessoa. Quando você sai para estudar, não é muito longe, geralmente, tá certo? Ao contrário da família americana, em que é comum chegar em uma determinada idade, né? Eles vão procurar cursos, vão entrar na faculdade, geralmente em outros estados. E também essa questão, eu já ouvi dizer que de, por exemplo, de estar sempre junto para festas, para comemorações, também é, era uma quantidade ruim também, né? Não se vê em tanto, digamos assim, né? Eles se vêem em poucos, assim, uma vez no ano e olhe lá, né? Então tem tudo isso. Então a família dele poderia ser, como eu disse, eu não sei os detalhes do caso, ela poderia já tem essa questão da cultura americana de não serem muito unidos. Pode também ter essa questão de uma família desestruturada, tá? Que pode uma família desestruturada, isso é provado por diversos artigos, não é opinião minha, somente, tá? Que uma família desestruturada potencializa possíveis transtornos mentais que o garoto possa ter. É, Isso aí também vai influenciar como ele vai lidar com a sociedade fora da família também, então pode haver uma desestabilização das relações sociais dele mesmo. É, a gente sabe também como hoje em dia, desde cedo, por séries, por música, pelos modelos de artistas, há uma promoção do niilismo, né? Da falta de ideais, da falta de esperança, né? Eu tenho, por exemplo, um vídeo que só fala sobre a importância dos ideais, foi um dos meus primeiros vídeos aqui do canal, né, baseados nas ideias do filósofo Olavo de Carvalho, vocês podem conferir. E também tem essa questão do ateísmo também muito presente, né? Na sociedade americana isso é uma crescente. Eu não sei se eu tenho os dados aqui. Eu tinha os dados em uma. Eu tinha os dados aqui em alguma anotação minha, acho que eu não vou ter aqui agora em mãos, tá? Mas assim, vai crescendo, a cada ano vai aumentando o número de pessoas que se declaram ateus nos Estados Unidos, assim. Eu acho que é algo que só é superado pelos europeus, né? E, enfim, esse materialismo, essa falta de fé, essa falta de busca por espiritualidade também pode levar a isso, né? A vida já é dificultosa demais, e ainda mais para quem não tem uma fé, não acredita em algo maior, não acredita que depois dessa vida tem alguma outra coisa.
Então, assim, isso para mim é desesperador, né? Para mim, particularmente falando, né? A gente sabe que que muitos jovens fazem uso de medicamentos como benzodiazepínicos, por exemplo, né, ansiolíticos, que houve um estudo recente falando sobre como o uso desses medicamentos eles acabam afetando em algum grau, em algum nível, o nível de empatia que essas pessoas que fazem uso desses medicamentos acabam apresentando diante de outras pessoas. Não que elas vão se tornar completamente sem empatia alguma, mas algum grau de empatia, aquilo ali é afetado, tá? Isso aí foi um estudo recente que eles fizeram com ratinhos em laboratório, etc., na área de neurologia e comportamento, tá bom? E também tudo isso pode ser potencializado por bullying, que parece que o rapaz sofria também. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo atribuir tudo a uma causa, né? Isso sempre a gente tem que deixar claro. Sofreu bullying vai virar um atirador? Não. A família desestruturada vai virar um atirador? Não. Mas o que eu estou querendo dizer é que geralmente a causa pode ser multifatorial, tá bom? Tem todos os transtornos mentais também que ele possa ter e que eu não tenho como analisar aqui, tá bom? Mas juntando tudo, pode ter levado o rapaz a ter cometido isso, tá? Cometido esse ato aí, num primeiro momento inimaginável, tá bom? E como eu falei, algumas questões sociais do ambiente dele pode ter potencializado, né, a você manifestar, por exemplo, esse comportamento totalmente disruptivo, tá? Então é assim, você tem aquela propensão ali e seu ambiente fica te dando um gás maior para você cometer um ato impensado. Bom, a gente poderia. Não temos muitos dados, eu não tenho muito dado, como eu falei, eu estou analisando esse caso bem de passagem. Eu não tenho muito dado para falar sobre a família do rapaz. Mas, assim, eu vi que saiu uma matéria aqui do New York Post dizendo, abrindo aspas para a mãe: He had his reasons for doing what he did. Please don't judge him. Ou seja, ele teve os motivos dele para fazer o que ele fez. Por favor, não o julguem. Aí tem aqui a chamada do New York Post: Texas school shooter Salvador Ramos mom speaks out. Forgive me, forgive my son. Ou seja, me perdoe meu filho. Enfim, eu acho que esse comentário dela foi bem infeliz, tá? Parece que ela tá falando que o garoto, sei lá, xingou alguém, né? Cuspiu na rua, né? Pô, ele matou, né? Foi um massacre de diversas crianças lá naquela escola. E não nos julguem, perdoem. Eu, assim, é lógico que como cristão a gente sempre tem que falar sobre perdão, sobre amor, sobre caridade, mas, assim, não sei se a maneira como ela falou isso, ela verbalizou isso, foi muito feliz, não, né? Foi uma fala infeliz e que, assim, isso já está gerando mais, como se diz popularmente, pano para manga, para dizerem que também ela é uma maluca, uma desequilibrada. E é bem da verdade, como eu disse, eu não sei, tá? Não consigo analisar essa mãe pelas poucas informações que eu tenho sobre ela. E também confesso para vocês que todo esse caso me embrulha o estômago, então eu não estou muito disposto a ficar pesquisando sobre isso. Tá bom? Mas é isso, é o que eu tinha para falar. Tá bom? Cuidem de vocês, cuidem da sua família, que é o bem mais precioso que vocês têm, que vocês possuem, tá? Tentem buscar um equilíbrio entre o trabalho e entre os cuidados da família, de todos ali, bem-estar físico e também mental, tá bom? Isso é o mais importante de tudo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.